A gente vem aqui para São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas disse que não existe direita no Brasil sem Jair Bolsonaro. A declaração aconteceu durante evento com empresários nos Estados Unidos. A Beatriz Manfredini está de volta para trazer detalhes dessa fala do governador aqui de São Paulo, né, Bia? Porque a fala é uma resposta a uma suposta articulação já para as eleições de 2026? Soraya, foi interpretado inclusive como uma resposta a uma declaração recente do ex-presidente Michel Temer, que falou numa articulação e numa união centro-direita para 2026, disse inclusive que já tinha aberto diálogo com alguns governadores, mas durante essa fala não mencionou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que foi entendido então como tentar deixar Bolsonaro de lado. Então, questionado sobre o cenário para 2026, Tarcísio disse e reforçou, porque ele já tinha dito isso outras vezes em público, que não existe pensar em 2026 ou pensar à direita sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro está inelegível, né? Mas Tarcísio disse que acredita que ele ainda possa restabelecer a elegibilidade. O governador de São Paulo, que passa alguns dias agora nos Estados Unidos em uma viagem internacional, portanto, disse ainda que se Bolsonaro realmente continuar inelegível, né, se ele não conseguir, então, tentar e concorrer a uma vaga à presidência da República em 2026, é Bolsonaro quem deve indicar quem será, então, a pessoa a concorrer ao Palácio do Planalto. Não é a primeira vez, portanto, que Tarcísio reforça isso. Ele também voltou a dizer que ainda é muito cedo e que ele tem muita coisa para entregar de resultados aqui no governo do estado de São Paulo antes de pensar na eleição do ano que vem. Soraya. Obrigada, Beatriz Manfredini, aqui direto das ruas de São Paulo. E, claro, vamos repercutir aqui com os nossos analistas políticos. Hoje conosco, Deise Ciocari e também José Maria Trindade. Começando, Zé, por você dessa vez, como você avalia essa fala de Tarcísio e que ele diz em que não há espaço, né, não há direita sem a presença de Jair Bolsonaro? Pois é, Soraya, isso é inteligência emocional, né? Aquela história do aprendiz de feiticeiro, a história do feiticeiro que viajou e deixou seu aprendiz tomando conta da casa. E o aprendiz tinha aprendido algumas mágicas e resolveu buscar água através de uma mágica, né? Com a vassoura que buscava água. E aí a vassoura começou a buscar água e o aprendiz de feiticeiro não sabia desfazer essa mágica. Resultado é que a casa foi inundada, porque cada vez que ele cortava a vassoura se transformava em mais vassouras, né? Precisou o feiticeiro voltar e desfazer a mágica e tirar a água. O que está acontecendo? É uma briga nesse grupo de direita que cismou que eles é que fizeram esta revolução. A direita sempre existiu, mas não tinha votos. O PT e o PSDB ganhavam todas da direita, que era isolada. Apareceu Jair Bolsonaro, foi eleito o presidente e uniu esse setor. E agora esse setor está querendo tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro e tomar conta do pedaço. Mas onde estão os votos? Isso provocou uma reação muito forte no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Silas Malafaia lembrou bem que o líder é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é que tem os votos. E mais, se ele não for candidato, que tem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está muito bem localizada, muito bem posicionada. Também outros líderes do grupo do ex-presidente, como Van Garten, por exemplo, que disse, olha, quem tem voto é o Bolsonaro, o resto é nome. E essa ideia de unir governadores do ex-presidente Michel Temer para formar um grupo de direita ali é muito bonito, é lindo, é realmente de se estudar, mas os votos ficariam com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma divisão desta área fortalece e muito a esquerda. Deise Ciocari, queria te ouvir também nesse cenário, inclusive pegando essa fala do Zé Maria, quando ele fala que essa divisão fortalece a esquerda, à medida em que no fim de semana realmente circulou essa informação do ex-presidente Michel Temer, tentando, de algum modo, trazer aí uma terceira via para a eleição. E aí os bolsonaristas dizendo, não há candidato mais à direita que possa contar sem o apoio do Bolsonaro. Como é que você vê esse atual momento, ainda que estejamos longe de 2026 e com o Bolsonaro inelegível, Deise?
Olha, Nonato, é impressionante como mesmo o Bolsonaro inelegível, ele continua sendo a força da direita no Brasil, né? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui, a direita, desde a redemocratização, ela não teve um líder carismático, no sentido do Max Weber mesmo, como é o Bolsonaro, né? Ela teve alguns líderes ali, vou citar aqui o Fernando Henrique Cardoso, mas não era um líder de massa, né? Era mais um intelectual no poder, mas a direita ela era mais uma reação ao PT. Ela não era um movimento carismático como ela se transformou com Jair Bolsonaro. E aí o que a gente percebe, até nessa fala do Tarcísio, é como a direita ela se moldou em torno desse projeto personalista, em torno do nome do ex-presidente, né? O desafio agora é se Bolsonaro não for elegível para 2026, a direita ela tem que começar a se estruturar como um projeto institucional, para que ela tenha base forte para conseguir se perpetuar ou ter um corpo forte para futuras disputas e não permanecer somente em torno de um nome, que é também o que está acontecendo em torno da esquerda, né? A esquerda só tem o Lula ali, né? Diferente de outros tempos na política brasileira que tinha vários nomes. Então, o desafio da direita agora é sair um pouco desse projeto personalista e se transformar de novo num projeto institucionalizado para ter uma base, para construir de novo uma estrutura, para poder se organizar, para ter um fôlego no futuro político, né? E essa fala do Tarcísio, ela vai muito ao encontro disso, né? A gente tem que ver o que vai acontecer em 2026, se a direita vai conseguir se reorganizar para esse projeto futuro, mas enquanto isso a gente vê a direita dependendo de um só nome. Ok, é um projeto carismático de poder, tem uma liderança muito forte, um mito político, mas para um futuro de curto prazo isso não é positivo não. A direita precisa se reorganizar em torno de outros nomes. Isso deve ser definido logo com as eleições de 2026, mas fato é que quem deve decidir isso é o ex-presidente Jair Bolsonaro.